Estamos aqui no corre da batata. Tô com 3 batatas ali no fogo, ó. E tô com mais 2 aqui do pedido pra sair. Oi, batatudos. E aí? Tô com 3 batatas aqui, pedido agora que vai sair. 2 por fora, 1 do iFood. E o boy já saiu com mais 2 pedidos, que é 1 por fora e 1 pelo iFood. Ao total foram 5 pedidos. Aí, gente, olha só que legal que aconteceu, ó. O boy esqueceu o celular. Quero ver como é que ele vai se virar na rua. Eu acho que ele memorizou o endereço. Vamos ver o que vai acontecer. Ele tem que voltar pra buscar mais essas 3 batatas aí. Vamos ver o que vai rolar. Aí, gente, saiu batata aberta. Então eu tô aqui com o meu mise en place aqui da batata aberta, né? Porque ela tem que montar na hora. Hoje eu tô montando a rosti na hora também. Tá aqui meu purê. Tá quase acabando. Já tem batata aqui na panela cozinhando. E é isso. Hoje a gente tá pegado aqui no... Quem sabe faz ao vivo. Tô agora esperando, gente, o boy chegar pra ele levar esse aqui. Esse é o 5º pedido, tá pronto já. E é só ele chegar pra ir embora de novo. Tivemos um cancelamento hoje, mas é isso aí, faz parte, né? E bem, agora vou finalizar o dia. Tô aqui limpando a cozinha. E o boy tá ali, chegou vivo. Quer falar alguma coisa, boy? Oi, pessoal. Boa noite, obrigado. Gente, total de batatas vendidas hoje foram 8 batatas. Foram 5 pedidos. Deu quase R$300 de venda hoje. Hoje foi um dia bom. Esperando que amanhã também seja assim. E agora, gente, nós vamos dormir porque amanhã tem mais, né? E aí vamos mostrar a parte da preparação do dia de amanhã pra vocês. Né, boy? É. E amanhã ele vai contar pra vocês o que aconteceu. Aproveitando que eu vou dar início aqui na parte da limpeza da cozinha, eu vou responder algumas perguntas de vocês. A Miriam Rosângela, ela pede ajuda para montar um combo. Ela diz que fica um pouco perdida e ela queria saber se fica mais caro ou se fica mais barato. Miriam, depende de alguns fatores. Miriam, você quer ganhar em quantidade de venda ou você quer ganhar em valor de faturamento no seu caixa? Você precisa definir isso, tá? Porque a partir daí você monta o seu combo. Se você quiser ganhar mais dinheiro, você monta ele mais caro. Se você quiser vender mais, você monta ele mais barato. A Mar, ela tem falado com a gente pelo Instagram. Um beijo pra você, Mar. Ela já testou com a batata doce e ela vai testar com mandioca também, para atingir públicos diferentes. Com o vídeo de precificação, ela conseguiu fazer a tabela de preços dela e agora vai dar tudo certo, né, Mar? Então é isso aí. A Patrícia pediu para explicar como é que faz o purê. Patrícia, tem vídeo aqui já no canal. Dá uma olhadinha aí que tu vai achar o vídeo. Ela perguntou também se mistura queijo ralado no purê. Patrícia, não, a gente não mistura nada no purê, tá? Lá no vídeo de purê tem tudo que a gente coloca nele. E para ir queijo ralado nele ia queimar muito, ia grudar na forminha. Mas assim, a gente não trabalha assim não, tá? Mas testa aí, vê se dá certo aí no teu. A Daisy Ramos, ela perguntou qual é a carne que a gente usa aqui no nosso recheio de carne. Daisy, tem um vídeo explicando a receita toda, tá? Mas é o acém sem osso, tá bom? Lembrando, gente, se vocês precisarem comprar a panelinha que a gente usa, hamburguera ou meleteira, eu sempre deixo o link da onde eu comprei as minhas aqui na descrição, tá? Para facilitar para vocês, para servir de referência, porque tem algumas pessoas que não conseguem achar dependendo de onde mora, né?
Então eu deixo aí na descrição para vocês. Dá uma olhadinha lá, que às vezes tá até mais barato pela internet do que você comprar em loja física. Parei um pouquinho aqui porque eu tive que limpar o quintal. Os cachorros da vizinha rasgou o lixo, lascou tudo lá fora, fui lá limpar. O boy terminou aqui de limpar a cozinha. Vou lavar as panelinhas. Ele colocou o frango pra cozinhar, que ontem o frango quase que não deu. Então hoje a gente vai colocar uma quantidade maior pra cozinhar e vamos fazer todo ele. Agora o boy tá ali tomando café e trabalhando. E eu vou comer o pãozinho que ele fez pra mim. Gente, aqui a gente já iniciou as preparações, já é o outro dia. Tá ali o nosso franguinho. E o boy vai contar pra gente o que aconteceu ontem. A gente teve um cancelamento e foi por demora. Só que teve problemas no meio do caminho, vamos descobrir aí por quê. E aí, boy, conta pra nós o que aconteceu. Olá, seguidores, tudo bem? Então, ontem a gente teve alguns probleminhas de percurso, né? Como a chefe B falou aí, a gente teve um cancelamento e foi devido à demora porque eu fui fazer 2 entregas, uma por fora e uma do iFood. E nessa correria toda para fazer essa entrega do iFood e a por fora ainda tinham mais 3 para ser feita. Aí eu fui na correria mesmo para entregar. Aí a polícia me parou, né, por conta do excesso de velocidade. Na verdade nem estava nesse excesso todo. Eu acho que eu estava no 80 mais ou menos. Mas como é perímetro urbano, a gente deve andar um pouco mais devagar. Mas como a gente tem que fazer as entregas, né, tem que servir bem o nosso cliente, a gente corre um pouquinho. Daí me pararam e revisaram tudo, né, conferindo todo documentação, né, a situação da moto e tudo, revistaram para ver se estava armado, né, de rotina. E aí me passaram uma cartilha, né, informações educativas quanto à velocidade, quanto ao perigo, né. Eu até recomendo que, né, os entregadores aí tenham um pouco mais de atenção. A gente quer servir melhor o nosso cliente, né, dar conta de todas as entregas que a gente tem para fazer. Mas no trânsito, né, na rua, acontecem várias coisas que fogem do nosso controle, né? Então, numa dessas, a gente pode ser atingido por outro carro, por outra moto, ou atingir alguém, né? Então, mesmo a gente buscando atender melhor o nosso cliente, a gente deve também cuidar da nossa saúde, da nossa integridade física e dos outros também. Mas, assim, a demora na questão das entregas foi mais por conta disso. Eu tive que ser, né, revistado e esperei o tempo que eles decidiram que seria, né, importante para que fosse feita toda a revista e conferir tudo. E nisso eu não tive como fazer a última entrega. Ainda deu para fazer as outras 2 que tinham para fazer, mas a última teve um cancelamento por conta disso, né, por conta dessa demora. Mas deu para fazer. Foi chato, né? Foi constrangedor, não foi legal, mas acontece. Isso aí são coisas que vão acontecer aí no percurso, né, diante do trabalho. São como se fala, ocorrências do trabalho, da operação. Ocorrências do ofício. A gente, né, é a mesma coisa você tá cortando um frango e acabar cortando o dedo. Você não quer cortar, mas uma hora ou outra vai acontecer, né? Então, nesse caso também, uma hora ou outra você pode, né, se acidentar, enfim, várias coisas podem acontecer. A gente torce para que nada de ruim venha acontecer com vocês, né? Mas a gente tem que estar sempre preparado para coisas que vão fugir ao nosso controle, para que a gente não fique com o psicológico abalado e sofrendo por algo que aconteceu que não tem como a gente controlar nem prever. Mas deu para trabalhar, deu para fazer as coisas direitinho. E deixo aí para vocês o alerta, né, para andar direitinho, andar com a documentação em dia, né, evitar carregar algum tipo de arma, né, uma faca, um canivete, esse tipo de coisa, porque se você for parado, eles vão caçar, fazer o trabalho deles, né, e isso pode ser ruim para vocês. Então evite andar com coisas que possa parecer arma, enfim, coisa que vai trazer problema para vocês, e mantenham seus documentos em dias, né, suas parcelas em dias e IPVA em dia, para que você não tenha maiores transtornos
no percurso para suas entregas, que a gente está nesse negócio é para ganhar dinheiro, é para ficar rico, é para sair do problema e não para arrumar mais problema para nossa vida. Ah, gente, ele voltou para buscar o celular, tá? Que ele esqueceu. Teve esse detalhe também. Como eu saí correndo e nessas duas entregas, aí eu acabei esquecendo o celular. A vantagem é que eu já tinha traçado a rota na minha cabeça, eu já conhecia mais ou menos para onde eu ia. Então eu saí correndo e não lembrei de levar. Aí eu voltei para pegar porque o outro eu tinha que refinar a procura, né? Mas eu já sabia mais ou menos o endereço, só que tinha alguns pontos que eu ainda não conhecia. O celular ia me auxiliar nisso. Mas deu para fazer o trabalho direitinho, apenas com essa questão da polícia ter me parado que eu não consegui, né, fazer a última entrega. A cliente me comeu o juízo, mas enfim, eu pedi para ela cancelar e deu tudo certo. E outra, vocês também vão acabar encontrando, não sei se quem for trabalhar na área do DF, mas em outros estados também, vocês vão acabar chegando em locais onde é condomínio fechado, tipo, era uma chácara e eles fizeram várias casas dentro, e a casa do cliente que fez o seu pedido é a última do condomínio, lá embaixo. E não tem como você buzinar, não tem como você chamar, não tem como interfonar, porque às vezes a pessoa não te passa as informações, ela só te dá a localização pelo GPS, e o GPS vai bater mais ou menos no local, mas ele não vai te dar exatamente as informações da pessoa, né? Número de casa, enfim. Aí você chega lá e descobre que a casa tem complemento. Aí você fica meio perdido, às vezes vai atrasar um pouco, porque você vai ficar meio, né, procurando, tentando encontrar. Às vezes você vai estar na porta do cliente, vai atender o cliente, porque ele não tem como falar contigo, porque às vezes ele está falando com o restaurante, ao invés de estar falando contigo, porque você faz as entregas, acaba que você não tem muito contato com o cliente nesse âmbito, né? Mas você vai chegar lá e vai ficar aguardando. E você tem que ligar para o restaurante ou mandar mensagem para o restaurante falar com o cliente, para o cliente abrir o portão, para você conseguir chegar lá na última casa do lote, que tem 200 metros, 300, 1000 metros. Né? E você tem que chegar lá, aí o cliente às vezes reclama que você chegou atrasado, demorou e tal. Mas essas coisas ele não vê que também faz parte da parte dele, né? Dele estar atento à sua chegada. E essa cliente foi uma das mais chatas da noite, porque ela cobrou horrores de chegar lá, porque os filhos dela diz ela que ia dormir cedo. Mas ela não passou o endereço completo, a gente descobriu que tinha complemento quando chegou lá, quando ele chegou lá e mandou mensagem. E ela azucrinou a orelha da gente aqui e ela veio pelo tráfego pago. Então, assim, é o tipo de coisa que vocês vão ter que lidar quando montar o delivery de vocês aí, porque cliente às vezes é ótimo, ele paga o nosso custo de vida, mas é umas coisas que vocês têm que lidar no meio do caminho, tem que saber lidar com isso. Prestem atenção, né, nessa situação de que às vezes você vai pegar um condomínio fechado, um local que vai ser difícil o acesso, né, para você chegar. Teve uma vez que eu fui fazer uma dessas entregas e estava tendo obra na estrada, né, do setor habitacional. Então, assim, foi complicado, teve chuva e lama e buraco, e não tinha para onde eu correr. Para todo lado que eu ia, tinha buraco, tinha lama, porque todas as ruas do habitacional estavam em obra. Eles estavam fazendo, reformulando o sistema de águas pluviais. Então, estava difícil. Tinha gente com carro dentro da lama e estava feio o negócio. E você chega na casa do cliente, o cliente ainda vai reclamar, vai cobrar e tal, mas ele não vê que você está passando por uma batalha gigantesca para chegar até a casa dele com o pedido dele. Enquanto ele tá lá no conforto, só esperando você chegar e reclamando no WhatsApp porque demorou. Exatamente. Isso aí até o policial falou para mim. Ele falou, rapaz, você tá aí correndo para fazer entrega para os outros, enquanto a pessoa tá lá no quentinho, no conforto. Se você cai e morre aí, ele não vai pagar nada para você, não vai... Então, assim, voltando ao assunto, a gente deve se preocupar primeiro com a nossa vida, com o nosso bem-estar, para depois poder servir o nosso cliente bem também. Então, a gente tem que englobar tudo isso. Você tem que pensar no bem-estar seu, em primeiro lugar, e do cliente também. Com isso, a gente traz 2 pontos aqui também a ser observado. Que um é o tempo de preparo da cozinha para liberar para o motoboy poder levar. Seja vocês aí usando motoboy do iFood, motoboy próprio, ou seu próprio boy, né, boy? E o tempo de preparo na cozinha é importante porque assim, o boy na rua, ele ganha tempo, ele pode ir com mais calma para fazer os pedidos. E é importante também a logística
de cada pedido que sai. A gente sabe que às vezes sai um pedido longe um do outro, direções opostas, e aí complica, né? Mas aí cabe também a quem fica responsável por entrar em contato com o cliente, acalmar o cliente e dar um prazo de entrega razoável para o boy conseguir ir para os dois lados diferentes. E a outra questão... O formato que a gente usa, que né, a gente prepara antes, congela e leva mais ou menos 15 minutos, no máximo 20 minutos para o produto final, né, para entrega, ajuda muito para quem vai entregar, né? A gente fica com mais espaço, né, de tempo para entregar, como a gente já teve vários elogios aqui de produto que a pessoa já falou que pediu pelo iFood, demorou 50, 60, às vezes 1h40 para chegar, e o nosso produto, às vezes a pessoa pedia, não estava nem esperando que ia chegar, com 25 minutos, 30 minutos, eu estava chegando na casa dela. Claro que com a questão da distância um pouco mais curta, né? Quando passa de 3, de 6 quilômetros, não dá para chegar dentro num prazo de 25 minutos. Mesmo com a distância sendo um pouco maior, a gente consegue fazer a entrega no prazo máximo de 60 minutos, que até hoje ainda não aconteceu, da gente fazer no prazo de mais de 60 minutos. Mas a gente já conseguiu fazer, né, dentro dos 45, dentro dos 50, dentro dos 55, por conta dessa parte do congelamento, né, que acelera o processo de produção para entrega, né, que ou seja, o produto final fica pronto no prazo de 20 minutos, no máximo é 20 minutos. Isso para um pedido grande. Um pedido pequeno é 10 minutos. Exatamente. Então, assim, com esse processo de produção, a gente consegue otimizar muito a nossa operação. Então, para vocês aí que estão nos seguindo, né, que estão pretendendo montar o negócio de vocês com base nos moldes do nosso, aproveite esse formato que vai ser interessante para vocês conseguirem fazer a operação de vocês e entregar com rapidez. Aqui, gente, a textura do purê. Ó, esse é o purê da batata que tava ontem no fogo, tava cozinhando. E ó, ela fica bem sequinha. Deixei ela descansar do lado de fora, esfriar um pouco. E antes de dormir, a gente colocou na geladeira. Ela tem que ficar assim mesmo, porque é a chance dele dar certo no final, tá? Ela ficar durinha, resistente. E aí o boy tá aqui fazendo o frango. Dessa vez a gente comprou a sobrecoxa, que ela tava mais em conta. Tava quanto? R$ 7,99. R$ 7,99. O frango da outra vez estava R$ 9,99. O peito, né? Isso. Então, aí dessa vez a gente optou pela sobrecoxa. Mas aí, como já tinha falado antes, ele limpa ela, tira todo aqueles pedacinhos de frango que a gente não gosta, né? E ela fica bem limpinha. Gente, aqui ele vai refogar o frango e nós vamos mostrar pra você como é que faz. Fala, amor. Então, gente, aqui ó, tá aquela misturinha de alho, sal, um pouquinho de açafrão e cheiro verde. Aí eu deixo ele dar uma pequena tostadinha aqui e venho com o frango. O frango a gente pode desfiar ele de duas formas. A gente pode desfiar ele naquele formato que eu mostrei para vocês no vídeo da carne, sacudindo ele, ou pode desfiar ele aqui, ó, na panela, na hora de fazer o tempero, né? Que ele vai ficar bom também. Olha aí, gente, o frango. Aqui, à medida que você vai misturando ele vai desfiando. Se você deixar ele bem cozidinho, você pode deixar aí uma meia hora cozinhando, panela de pressão. E na hora que você jogar ele aqui para temperar, ele vai desfiar só no movimento que você faz. Se você quiser também, como eu estou fazendo a panela de pressão, você pode tampar, sacudir que ele vai desfiar mais também. Aí aqui ó, vai compondo
o tempero, né? Vai penetrando no frango. Cheiroso. Vai ficando bem gostosinho, cheiroso. E detalhe, é bom vocês fazerem isso assim que o frango tiver saído da panela. Tipo, vocês deixam ele esfriar um pouco para que vocês possam manusear sem queimar as mãos. Mas não deixa ele esfriar totalmente, tipo, deixar de um dia para o outro, né? Porque fica mais difícil de você dar o ponto no frango. Que aí você vai ter que esquentar ele de novo na panela, vai dar um trabalho. Poder desfiar, né? Mas só se ele estiver quente. Isso, ele já estando quente, ele desfia melhor. Ó, você pode ir dando umas pancadas nele assim, ó. Pra ele saber que é você que tá no comando. Olha aí, gente. Tanto que ele fica bonito com o açafrão, né? No caso do frango, eu não coloco o extrato de tomate igual eu coloco na carne. É só o açafrão mesmo. Aí tem uns 2 kg de frango. 1,8 kg. 2 kg. Pode pôr 2 kg. Eu acho que tem uns 2. Foram quantas pernas de sobrecoxa? 6. Só? Nossa, na outra vez tinha pegado 8. Foram 4 do pacote grande e 2 do pacote pequeno. Mas tava mediano, então. É, tava umas pernas grandes. Eu tô achando bastante frango. Gente, pro sal, vocês vão colocar, a gente costuma usar essa colherinha aqui. Aquelas colherinhas de sorvete. Pra você tomar sorvete aí. 2 e uma pontinha. Ou seja, 2 dessa aqui. Não precisa ser cheia demais. Mas 2 dessa e uma pontinha. No caso, 1/3 dela. Pra temperar. Vocês vão ver que o sabor vai ficar bom. Não vai ficar salgado nem sem sal. Vai ficar na medida. E esse aqui é o resultado do frango. Desfiado, temperado. Aqui ainda tem alguns pedacinhos, mas eu vou terminar de desfiar ele. Mas o resultado é esse aqui, ó. Ele tá no ponto aqui já, gente. Já finalizou. E depois eu vou fazer só a parte cremosa dele. Que aí a gente faz uma misturinha boa aqui pra ele servir tanto a batata aberta, que a gente tá trabalhando agora, quanto o recheio da batata rosti. Já terminou a produção de hoje. E agora a gente vai ali no mercado pegar o que falta, né, boy? É isso aí. Vou levar desse aqui, gente, do Kit Kat, que eu quero montar um combozinho novo. E vamos ver qual vai ser o resultado dele. Agora aqui, gente, a gente teve quase um pequeno infarto. R$ 7,99 a batata. Nem tá tão bonita assim. O boy tá ali fazendo as vezes dele. É uma caça das batatas grandes. Fala. Vai falando pra gente aí como é que estão as batatas aí no estado de vocês aí. Qual o valor que vocês estão pagando? Vocês estão infartando também? Aqui a coisa tá só subindo. Semana passada era R$ 5,99, essa semana agora no comecinho tava R$ 6,99 e agora tá R$ 7,99. Gente, a gente vem comprar só batata e olha o tanto de tranqueira. Não pegou só besteira, mas enfim, faz parte, né? Sempre. Do orçamento. É o quê? É sempre bom passar um pouquinho do orçamento. Quem nunca? Dicas financeiras. Então, pessoal, aqui no nosso trabalho a gente vê que não é só trabalho, entendeu? Tem que ter um pouquinho de diversão também. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente já pegou o doce, que é diversão, e vamos pegar outra diversão aqui. Tcharam! É Só que agora tá 17, amor. 17? É. Nossa. Que caro! E aí? Levar? Vamos levar. Vamos, gente, já do mercado. Já guardamos tudo, já tá tudo pronto pra noite. Agora a gente vai descansar um pouquinho, esperar a hora de abrir o delivery. Vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo a gente mostra as vendas de hoje. E vocês já sabem, quem chegou novo e gostou do conteúdo aí, se inscreve no canal pra ajudar a gente a bater essa métrica aí de 1000 seguidores. Tá pertinho, gente. É só uma dedadinha. E quem tá aí sempre com a gente, não esquece de curtir. Comenta aí o que vocês tiverem dúvida.
ou sugestões, ou enfim, o que vocês quiserem aí. Um beijo pra todas vocês que estão sempre aqui. Pra quem não gostou do vídeo, pode deixar o dislike, que aqui a gente não quer guerra com ninguém. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.